Hoje eu queria falar um pouquinho sobre autoestima, mais especificamente sobre baixa autoestima. Estimar alguém é ter consideração por uma pessoa, ter afeto, querer-lhe bem, ser gentil com ela, ter prazer ao lado dela. Autoestima é exatamente tudo isso em relação a você mesmo. O quanto você gosta de você, o quanto você se estima, o quanto você se valoriza e como você se vê. E a baixa autoestima, obviamente, tem a ver com a fragilidade desse pensamento, um olhar equivocado a respeito de você mesmo. O quanto você não se valoriza, ou até mesmo se desvaloriza com relação às circunstâncias da vida. A autoestima ela é formada desde a mais tenra infância. Alguns estudos dizem que até mesmo quando a criança está na barriga da mãe, de acordo com a vida que a mãe leva e as frases que ela fala, a criança pode já começar, a partir dos 6 meses de idade, perdão, dos 6 meses de gestação, a construir a sua futura autoestima. As experiências que nós temos ao longo da vida, na nossa família, as frases que a gente ouve dos nossos pais, as experiências na escola, com as outras crianças, com outros adultos, com outras pessoas, elas vão formando a sua autoestima. Autoestima tem a ver com valor próprio, o quanto você se valoriza. Então, por exemplo, vou contar um pouquinho aqui da minha experiência. Quando eu era garota, eu sempre fui muito branquinha e era sempre acima do peso. Então, na minha família, não exatamente dentro da minha casa, mas parentes próximos e na escola, eu sofri muita discriminação por causa do peso. E as crianças, por exemplo, não queriam brincar comigo, diziam que eu era inadequada, que eu não me encaixava, porque eu era gordinha. Então, se elas iam brincar de alguma coisa de correr, de jogar bola, de, sei lá, de alguma brincadeira, a Mônica não serve, porque a Mônica não se encaixa fisicamente. Então, isso e outras muitas experiências que eu tive nessa área acabaram construindo em mim uma autoestima baixa, porque eu me via sem valor. O que as pessoas falam para uma criança, para um adolescente, para um pré-adolescente, principalmente os pais, o núcleo familiar, a escola, o lugar onde você vive, isso tudo vai criando em você um senso de valor próprio, que pode ou não ser bom ou ser ruim. Você tem um olhar errado a seu respeito. E dali você começa a criar, à proporção que a vida vai avançando, você vai se tornando um adulto inseguro, talvez crendo em verdades, em mentiras, mentiras que disseram a seu respeito, que você não é bom o suficiente, que você não vai dar para tal emprego, para tal coisa, não adianta tocar o seu projeto, que você não vai ser bom, que você é feio, que você não se encaixa, que você não serve. E ali você começa, essa pessoa ela vai criando dentro dela uma crença limitante a seu respeito. E aquilo acompanha ela para a sua vida. O adulto se torna um adulto inseguro, muitas vezes se comparando com os outros, e começa a buscar, já que ele tem uma imagem de si mesmo errada, ele começa a buscar valoração em lugares que não deveria. Por exemplo, a gente conversou sobre Saul no outro dia, né? Saul foi rei de Israel, ungido para ser rei, mas ele tinha uma baixa autoestima tão grande que ele não conseguia lidar com a aclamação do povo em relação a Davi. Por quê? Porque ele tinha uma autoimagem errada sobre si e buscava valorização no povo. Quando o povo começou a ver Davi e não mais vê-lo como ele gostava, ele se sentiu de novo, ele sentiu novamente o peso daquela baixa autoestima, o que levou ele a, lá na frente, querer acabar com Davi. Na cabeça dele, Davi era o motivo da dor que ele sentia. Mas, na verdade, a dor que ele sentia é porque ele foi formado, ele formou uma autoimagem equivocada. Mas e aí, como é hoje? Como eu e você nos vemos? Quando eu encontrei Jesus Cristo, uma das coisas que eu tinha era muita baixa autoestima.
E não mudou de uma hora para outra, não, gente. Eu não me converti hoje e no dia seguinte eu já estava já me achando super amada, favorecida, abençoada. Não. A coisa foi num processo. A palavra de Deus nos ensina que Deus nos formou à imagem e semelhança dele, que hoje em Cristo Jesus ele quer nos fazer à imagem de Cristo. Que quando a gente encontra Jesus, a gente recebe o direito de ser feito filho de Deus. O rei Davi fala no Salmo 139 que fomos formados por ele de forma assombrosa, ou seja, de um modo maravilhoso que a gente não consegue imaginar, sem precedentes. Ou seja, quando a gente se entrega para Jesus, a nossa autoestima, ela que é sempre baseada em valores, tem que ser baseada no que Deus diz a nosso respeito. Que nós somos, quando ele criou o homem, ele disse, é muito bom. É nisso que tem que estar apoiado a nossa autoestima. A gente precisa renovar a nossa mente para acreditar, para desfazer as crenças limitantes e colocar crenças que nos façam voar como águia, como diz a palavra, crendo que nós temos valor para Deus. Porque se nós não tivéssemos valor para Deus, se nós não fôssemos valorosos, Ele não teria enviado seu Filho para morrer por nós. Ele não teria dito no Éden, quando criou o homem, é muito bom. Pensa nisso. Renove sua mente. Abandone as crenças limitantes e comece a gerar uma mentalidade vencedora, não para ter orgulho ou soberba, mas para você ter a visão sobre você mesmo, do seu valor, que Deus quer que você tenha. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Tenha um excelente dia. Deus te abençoe e até a próxima.